Você já parou para pensar que aquele remédio inocente, seja para dor, pressão alta ou até ansiedade, pode estar fazendo um estrago silencioso no seu ouvido? Pois é, muita gente não imagina, mas alguns medicamentos do dia a dia podem desencadear zumbido, tontura e até perda auditiva. Eu sou a doutora Natália Prudêncio, médica, otorrino especialista em tontura e zumbido, e neste vídeo eu vou te contar quais são os remédios mais perigosos para os seus ouvidos, por que eles causam esses sintomas e o que você pode fazer se estiver passando por isso. Fica comigo até o final, porque vou te explicar como identificar esses efeitos colaterais e quando é hora certa de buscar ajuda médica. Vamos começar entendendo o que chamamos de medicamentos ototóxicos. Ototoxicidade é o nome que damos aos efeitos colaterais de certos remédios que podem prejudicar o ouvido interno, afetando tanto a audição quanto o equilíbrio. Esses efeitos podem se manifestar como zumbido no ouvido, o famoso apito ou chiado constante, tontura, instabilidade, vertigem e perda auditiva, temporária ou permanente. O primeiro grupo de medicamentos que vamos falar aqui são os antibióticos aminoglicosídeos, como a gentamicina, amicacina. Esses antibióticos não são antibióticos utilizados mais com tanta frequência, mas são extremamente eficazes em infecções graves e podem ser perigosos para o ouvido interno. Eles afetam estruturas sensoriais, principalmente relacionadas ao equilíbrio. Pode causar uma diminuição do labirinto em ambos os ouvidos e, em alguns casos, pode causar também perda auditiva. Eles são geralmente utilizados em ambientes hospitalares e não para o paciente usar ou tomar em casa. Portanto, se você já utilizou algum desses medicamentos e tem algum sintoma auditivo, vale a pena uma avaliação. O segundo grupo são os quimioterápicos, como a cisplatina. Esses medicamentos utilizados no tratamento de diversos tipos de câncer estão entre os mais ototóxicos que existem. A cisplatina, por exemplo, pode provocar lesões nas células sensoriais da cóclea, levando à perda auditiva neurosensorial irreversível, geralmente bilateral, além de um zumbido persistente. Esse risco é ainda maior em crianças e idosos e a perda auditiva pode continuar progredindo mesmo após o término do tratamento. Por isso, durante a quimioterapia, é essencial o acompanhamento com o otorrino e a realização de exames auditivos periódicos. O terceiro que vamos falar são os diuréticos de alça, como a furosemida. Esses medicamentos são comumente prescritos para controle de hipertensão arterial sistêmica e insuficiência cardíaca. Eles podem causar uma perda auditiva temporária e zumbido no ouvido. Eles atuam causando alterações específicas na cóclea em uma região chamada estria vascular, podendo causar uma isquemia transitória. O quarto grupo são os anti-inflamatórios não esteroidais, como diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno. Você já tomou anti-inflamatório por dor de cabeça ou dor muscular? Pois é, saiba que o uso por um longo período e em doses mais altas pode afetar a perfusão sanguínea da cóclea e causar perda auditiva e zumbido temporários, especialmente em pacientes com diminuição da função dos rins. Geralmente a lesão é reversível, mas pode se tornar crônico se o uso for repetitivo. Lembrando que estamos falando de uso prolongado desse tipo de medicamento. Outro medicamento que precisamos estar atentos é a aspirina, o ácido acetil salicílico. A aspirina afeta a motilidade das células ciliadas da cóclea e causa diminuição do fluxo sanguíneo nessa região, podendo gerar zumbido e perda auditiva leve a moderada. A boa notícia é que esses sintomas costumam desaparecer ao suspender o seu uso. Nós sabemos também que mesmo alguns antidepressivos usados por milhões de pessoas para tratar ansiedade e depressão podem desencadear zumbido no ouvido. Isso não significa que são remédios perigosos ou que você deva parar a sua medicação, mas sim que o ouvido interno é sensível a substâncias que alteram neurotransmissores. Alguns estudos sugerem que antidepressivos podem provocar zumbido como efeito colateral em uma pequena parcela dos pacientes. Acredita-se que isso aconteça porque esses medicamentos modulam serotonina e noradrenalina, que também participam da regulação da via auditiva
especialmente nos núcleos cocleares. O ponto principal é: não pare o antidepressivo por conta própria. Se o zumbido começou depois de iniciar o tratamento ou alterar a dose, converse com seu médico e lembre-se, esse efeito costuma ser raro. Agora, como saber se o remédio está prejudicando o meu ouvido, doutora? Se você começou a tomar uma medicação nova e logo depois percebeu zumbido, tontura ou uma sensação de ouvido abafado, preste atenção. Não pare o remédio por conta própria. Anote os sintomas, converse com o seu médico e procure um otorrino ou um otoneurologista para avaliação auditiva e do equilíbrio. Além disso, é importante que você saiba que nem todo mundo é afetado da mesma forma. A suscetibilidade à ototoxicidade depende de idade, função dos seus rins, predisposição genética e a presença prévia de alguma doença otológica em atividade. Isso explica por que duas pessoas podem tomar o mesmo remédio e só uma desenvolver zumbido ou tontura. Uma dica importante é: se você precisa tomar um desses medicamentos, peça ao seu médico exames auditivos periódicos. E se você já tem zumbido ou perda de audição, redobre a sua atenção. Agora você já sabe, nem toda tontura ou zumbido aparecem do nada. Às vezes o problema está no remédio que você está tomando e muitas vezes sem orientação médica. Por isso, nunca se automedique e sempre busque uma avaliação especializada se esses sintomas aparecerem. Se você quer descobrir a verdadeira causa do seu zumbido ou da sua tontura, clique no link da descrição, fale com a minha equipe, agende a sua consulta. Nos vemos no próximo vídeo.